A Fórmula 1 passou 6 anos desenvolvendo um novo regulamento e agora só depois de 6 corridas ele já tá em crise. Agora, no dia 9 de abril, já teve uma reunião entre a FIA, as equipes e vários acionistas importantes da F1 para poder decidir e ver quais vão ser os próximos passos do que eles vão fazer para mudar e tentar mexer nesse regulamento e nos problemas que apareceram nessas primeiras etapas. E foi definido que vão ter mais 2 reuniões nos dias 15 e 20 de abril, e essas reuniões que vão bater o martelo sobre quais mudanças vão acontecer pro resto da temporada. Se vão ser mudanças gigantescas, mudanças menores, independente de quais sejam, todas têm o objetivo, querendo ou não, de corrigir os problemas que foram apresentados. O Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, ele deu uma entrevista que também não pegou tão bem, pra falar a verdade, mas ele basicamente disse que a Fórmula 1 é como um paciente que tá na UTI, mas não está correndo risco de vida. Ele só precisa de uma cirurgia para corrigir alguns problemas e não de um transplante de coração. Foi basicamente isso que ele quis dizer, obviamente se referindo aos motores como o coração, né, fazendo essa ligação, essa metáfora, falando que não vai ter uma mudança nesse regulamento, mas que ele precisa de uma cirurgia ali para corrigir os problemas ali que não estão funcionando direito nesse coração. E tudo isso gira em torno, obviamente, desse 50-50 que vem sendo falado ali, né, que vem sendo esse grande problema e esse grande ponto de crítica. E antes da gente falar das possíveis soluções, eu acho que é importante também a gente entender exatamente esse 50-50, a origem dele e por que é tão difícil, tão engessado para mexer nessa brincadeira durante o regulamento atual. Já começa que a questão dos 50-50, na prática também é uma ilusão entre muitas aspas. Primeiro porque na ponta da caneta ali já não é 50-50 de fato. Isso porque o sistema atual da Fórmula 1, né, de como o motor funciona, ele foi desenhado com o motor a combustão produzindo ali 400 kW, eu ia falar 500, na verdade são 400 kW, e a parte elétrica produzindo 350 kW. Então já não é uma divisão 100% igualitária, mas é muito melhor do que falar, sei lá, 55-45 e juntar ali pro 50-50. E, além disso, esses 350 kW vindos da parte elétrica não são consistentes ao longo de toda a volta. Eles são geralmente picos muito específicos em determinados momentos que atingem esse máximo e depois precisam entrar no modo de recarga. Então, durante a volta, durante todo o tempo em que o motor está produzindo energia para o carro, não é uma divisão igualitária de 50-50. Mas aí que tá o grande problema também. Porque como o carro não tá andando no seu 100%, principalmente na parte elétrica toda a volta, geralmente tendo esses picos de energia em pontos específicos da pista, faz com que aconteçam essas cenas, como a gente tá vendo, do super clipping, que são momentos em que os pilotos precisam recarregar a energia. Então eles estão... as equipes estão deixando ali de atingir essa velocidade máxima para que haja uma recuperação maior de energia. Isso faz também com que pilotos tenham que tirar o pé em muitos momentos para fazer o famoso lift and coast, né? Em momentos ali em que talvez eles estivessem com o pé pisando fundo no acelerador para poder recuperar mais energia. E isso começa a gerar esses principais problemas do regulamento atual. Porque isso afeta não só a questão do show, né? De ser, complicado, de ser feio a gente ver os carros perdendo essas velocidades, como também afeta 2 outros fatores importantíssimos, que é a questão da classificação, como o Leclerc vem criticando frequentemente, que é exatamente esse problema de que o piloto não consegue mais atingir o limite. Às vezes ele faz a melhor saída de curva, pisa no acelerador, só que por ter usado a bateria no momento errado, ele perde velocidade ao invés de ganhar velocidade, como alguém que poupou energia em outros momentos da volta, e pode usar essa energia ali na reta e ganhar de um piloto que encontrou uma entrada melhor, uma saída melhor, encontrou uma maneira melhor de fazer a curva. E a questão da segurança, como a gente viu evidentemente no GP do Japão, a grande diferença de velocidade que pode gerar acidentes feios por conta da falta de tempo de reação entre os 2 pilotos, né? Com o Berman não tendo tempo de desviar ali do Franco, indo pra grama, batendo e até saindo mancando naquela situação. Então a gente viu que teve vários problemas gerados exatamente por isso, não só da questão da corrida, mas também por questões de segurança que precisam ser levadas em conta. Como eu já falei aqui, minha opinião sempre vai partir do princípio de que a segurança tem que ser levado em conta, tem que ser a prioridade em qualquer forma de corrida. Quer dizer, a não ser que você esteja correndo rally, porque ali a segurança é claramente opcional. Mas então por que, em primeiro lugar, a Fórmula 1 e a FIA tomaram a decisão de seguir esse caminho com o regulamento de 2026 e por que é tão difícil de mexer nele? O fato é que esse regulamento não foi feito pensando só nas corridas e nas pistas. Apesar da FIA e da Fórmula 1 usarem essa justificativa e vão continuar batendo nessa tecla, existe uma verdade muito mais profunda no porquê eles fizeram essa troca, é exatamente a questão de atração
de montadoras. Já se sabe há muito tempo que Audi e que Cadillac, chegando com seu novo programa que vai entrar em 2029, né, de motores, foi um dos grandes fatores para que houvesse essa mudança. A Audi queria muito mais esse investimento na parte elétrica e também a Cadillac se interessou por isso, já estava interessada em entrar na Fórmula 1, é verdade, mas o peso de entrar como uma nova montadora, como uma nova equipe fornecendo ali motores para a Fórmula 1, também encheu os olhos. Isso porque corria um risco real da Fórmula 1 ficar com só 2 fornecedoras de motor. 2,5 para falar a verdade, mas vocês já vão entender. Isso porque no último regulamento a Honda tinha anunciado que sairia da categoria. E a Fórmula 1 já nessas tratativas de tentar convencer a Audi, de tentar fazer essas negociações com a Cadillac para entrarem no grid, aproveitou e jogou a Honda ali no pacote para falar, ó, a gente vai fazer essas mudanças que estão mais alinhadas com o que vocês querem, que estão mais alinhadas com o que vocês estão investindo no mercado, que envolvem exatamente excluir o MGU-H. Inclusive essa teria sido supostamente uma das exigências da Audi para entrar na categoria, a exclusão do MGU-H, porque é algo que na prática as montadoras não têm muito uso para os carros de rua, era feito só para a Fórmula 1 e as montadoras que já estavam na categoria tinham um avanço tecnológico dessa peça muito maior do que qualquer uma que entrasse, que estaria muito tempo atrás de conseguir desenvolver e alcançar elas. Então, por conta da gente ter nesse último regulamento a saída da Renault, que já estava bem encaminhada para acontecer, a Honda pulando fora do barco, e se não houvessem essas mudanças, não teria possivelmente talvez entrada, pelo menos como fornecedoras de motor, da GM e da Audi, sobraria só Ferrari, Mercedes e, obviamente, a Red Bull, que, pensando em termos econômicos de atratividade como montadora ali, não seria positivo para a Fórmula 1. Inclusive, até essas mudanças para a parte elétrica fizeram a Ford se aliar à Red Bull. Então, trouxe mais um nome, mais uma montadora de peso. Então, essas mudanças de regulamento foram vistas muito mais ali em questão de atrair montadoras por conta dos desejos dela em produção para os carros de rua, do que necessariamente pensando no esporte. Foi uma questão exatamente de atrair montadoras e talvez evitar vamos dizer, entre aspas, vexame de você cair, ainda mais nessa crescente que a Fórmula 1 tá tendo, você perder montadoras, ficar só com 2,5 novamente, porque a Red Bull não vende carros de rua, então não tem essa atratividade talvez que a Fórmula 1 estivesse procurando. O problema foi que as equipes que iriam já produzir isso estavam avisando que poderia dar um problema. Talvez o pessoal novo chegando de fora não enxergasse esse problema como as equipes que já tinham o conhecimento de produzir isso. E o Christian Horner falou que isso daria alguns problemas. A Red Bull foi uma das equipes mais vocais em relação a como isso poderia ter problemas em relação ao novo regulamento. Ferrari e Mercedes não comentaram tanto porque talvez eles já tinham essa expectativa de que nasceriam bem em 2026. Talvez não necessariamente só na parte dos motores, porque a Ferrari não nasce tão bem quanto a Mercedes, mas tinha suas próprias vantagens, como a questão do turbo menor, então eles imaginavam que poderiam nascer bem. Então essas duas fornecedoras que imaginavam que poderiam nascer bem, começaram a ficar ali mais na delas, não falar tanto, as novas montadoras não tinham conhecimento sobre isso, e uma que foi mais vocal sobre essas questões foi a Red Bull, principalmente sobre o Christian Horner, falando que isso poderia dar problemas em como esses motores funcionariam, mas obviamente isso acabou sendo ignorado. E o que está acontecendo agora é que a Fórmula 1 lançou o produto e percebeu que precisa fazer alterações, como o Nicolas Tombazis, né, o diretor de monopostos que eu falei no começo do vídeo, disse, precisa ali de uma cirurgia. O paciente está na UTI e precisa ser realizada uma cirurgia para corrigir o coração dele. Enquanto a gente tem algumas discussões sobre no possível próximo regulamento ter até a volta dos motores V8, agora não adianta falar disso porque isso aí é só lá para 2030, é uma discussão para daqui a alguns anos. O Pacto de Concórdia já foi assinado. Esses serão os motores e esse será o regulamento que vai vigorar na Fórmula 1 nos próximos anos. Na verdade, eu não sei se vigorar tá correto de usar nesse termo, eu acredito que esteja assim. É que eu não tô lembrando nem se vigorar existe de fato. Tá correto, eu não sei porque na minha cabeça por um segundo vigorar é uma palavra que talvez não existisse, mas tava certo. Esse regulamento é algo que tem que durar até ali por volta de 2030, então a FIA, a Fórmula 1 e as equipes têm que trabalhar em problemas para resolver. Como eu falei, vão ter 2 reuniões marcadas para os dias 15 e 20 de abril, pensando em corrigir esses problemas, mas quais podem ser as soluções dessas discussões? O que a gente pode ver saindo dessas discussões entre FIA, equipes e Fórmula 1 como os problemas. E é exatamente isso que eu vou falar aqui no vídeo. Quais são as soluções, as 5 principais soluções que podem ser trazidas para resolver esses problemas. A primeira grande solução é a redução do lift and coast. Basicamente, o lift and coast é uma tática usada há muito tempo na Fórmula 1, que significa ali do piloto tirar o pé, vamos dizer, antes da hora do que ele precisa tirar, num ponto ali que ele
tradicionalmente estaria acelerando para recuperar um pouco de combustível. Só que desde a introdução dos motores híbridos, né, da recuperação de energia, isso também compensou a questão de recuperar energia, o piloto tirar o pé antes da hora para recuperar um pouco mais de energia. Só que agora, no regulamento de 2026, isso ficou muito maior, se tornou uma necessidade, não é algo ali que o piloto está passando por um problema, ele precisa recuperar ou está com pouca gasolina e precisa fazer isso, se tornou uma necessidade, todas as voltas os pilotos precisam fazer o famoso lico para conseguir recuperar um pouco mais de energia. Hoje, os carros conseguem recuperar ali até os 350 kW quando tiram o pé, mas só 250 kW quando estão ali em aceleração total, o famoso super clipping, que a gente vê os carros perdendo a velocidade ali na reta. A imagem mais famosa foi a dos carros perdendo velocidade na 130R. Então a ideia seria exatamente igualar esses dois valores. Se os pilotos puderem recuperar até 350 kW também a partir do super clipping, isso elimina um pouco a necessidade dos pilotos precisarem ficar fazendo lico durante toda a volta, porque eles já vão estar recuperando toda a bateria ali, recuperando os 350 kW durante o tempo em que eles estão no super clipping. E daí, obviamente, eles não vão precisar ficar tirando o pé em vários momentos da volta para conseguir recuperar a energia que falta. Isso, obviamente, não resolve tudo e vai precisar vir aliado de outras soluções que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo, mas já conseguiria ajudar a resolver alguns problemas, principalmente a questão da segurança, porque diminuiria ali a quantidade de pilotos diminuindo velocidade, né, durante as voltas exatamente para poder recuperar energia, e também a fluidez da pilotagem, que vai ser uma das grandes críticas, né, porque os pilotos falam que eles têm que ficar mais preocupados em ficar recuperando energia durante a volta do que pilotar. Se você aumenta a quantidade de recuperação de energia que eles podem ter durante o super clipping, que é exatamente essa perda de velocidade, porque o carro está usando para recuperar energia, essa potência, eles não vão precisar fazer isso durante toda a volta, só em alguns trechos específicos, ainda de forma mais agressiva, mas mais parecido com como era nos últimos anos que eles já tinham que fazer para recuperar energia. A segunda solução, e ela pode até parecer um pouco contraintuitiva, mas poderia ajudar essa questão, é exatamente diminuir um pouco a velocidade dos carros, mas não exatamente você chegar lá e impedir eles de irem mais rápido. Como eu falei, um dos grandes problemas do regulamento atual é exatamente essa questão do pico de energia. Você tem muita energia sendo usada cedo demais, daí o que faz com que ela acabe antes do fim da reta e os pilotos precisem ficar recuperando a energia ao longo da volta. A solução aqui então poderia ser exatamente reduzir o pico de energia atual de 350 kW para que, com menos energia disponível, os pilotos tenham que administrar melhor como ela é utilizada ao longo da volta. Isso faria com que os carros não atingissem velocidades absurdas no início da reta, mas também não morressem ali no final dela, o que resultaria ali então em voltas mais consistentes e mais próximas do conceito clássico da Fórmula 1, ataque total do começo ao fim. A terceira solução que pode ser proposta aqui é exatamente limitar a recuperação de energia. E essa é uma abordagem um pouco mais radical, que é reduzir o quanto de energia que pode ser recuperada por volta nos carros atuais. Hoje, o limite gira em torno de 8 megajoules, não joules, mas já foi reduzido para 8 megajoules durante o GP do Japão, o que na prática se mostrou não ser tão positivo. Então exatamente essa redução teria que ser um pouco mais agressiva para surtir um efeito. E a ideia por trás disso é, se você limita a recuperação máxima de energia que o carro tem por volta, faz exatamente com que você não precise ficar se preocupando durante toda a volta em recuperar energia, porque você consegue recuperar essa energia de forma muito mais fácil. Então você não precisa fazer um lico agressivo, você não precisa ficar a volta inteira trocando performance para poder recuperar essa energia. Você consegue fazer essa recuperação de forma muito mais rápida por ter um limite muito menor do quanto de energia você consegue recuperar. Então uma proposta mais agressiva que pode estar sendo discutida nesse exato momento é diminuir de 9 para 6 megajoules. O problema é que isso evidentemente viria com carros mais lentos, porque pelo menos isso permitiria com que os pilotos não precisassem ficar se preocupando durante toda a volta em recuperar energia, já que, de novo, com menos energia disponível para recuperar durante a volta, eles poderiam focar mais ali em pilotar do que de fato ficar onde que ele tem que tirar o pé antes, onde que ele tem que perder velocidade para poder recuperar essa energia. E essa redução perderia velocidade, mas poderia trazer, principalmente na questão da classificação, pensando aqui, poderia trazer de volta essa classificação mais habilidade do piloto contando, né? O piloto se preocupando em fazer a volta mais rápida do que recuperar energia ao longo da volta.
A quarta solução já vai num campo aqui um pouco mais imaginativo da brincadeira, mas é uma solução muito interessante que vem sendo discutida por alguns dos principais analistas da Fórmula 1, que é exatamente a questão de expandir o uso da aerodinâmica ativa, permitir que os pilotos usem o modo reta livremente ao longo da volta, o que seria mais ou menos como era o DRS no começo, porque no começo, né, no início do DRS, você podia usar onde você quisesse nas classificações. Nas corridas, obviamente, teve as limitações, mas nas classificações ele era aberto o uso. E para as classificações, você liberar o uso da aerodinâmica ativa para onde você quiser, pode ser uma solução muito interessante exatamente para corrigir o problema da classificação. Porque isso iria reduzir o arrasto do carro ao longo de toda a volta, se você permite, né, o modo reta em outras opções do que só nos pontos determinados pela FIA, como é o que está acontecendo hoje. Se você permite o uso do modo reta em vários outros momentos da pista, você diminui o arrasto e permite uma recuperação de energia maior dos carros, o que também facilita ali com uma redução, vamos dizer, uma redução da capacidade de recuperação de energia que os carros podem ter durante a volta. E facilitando com que eles recuperem essa energia, faz com que, novamente, fique muito mais fácil do carro recuperar essa energia e os pilotos não precisem se preocupar em ficar recuperando energia durante a volta e sim preocupar apenas em pilotar, bati no microfone, o carro durante a volta. E a quinta e última solução, que também cai aqui no campo da imaginação, principalmente por ser muito mais complexa do que todas as outras soluções, que é exatamente mexer no equilíbrio entre motor a combustão e energia elétrica, aumentar ali a potência do motor a combustão nesse curto prazo, reduzindo um pouco a dependência da bateria, o que atacaria ali diretamente esse problema estrutural que a gente tem no regulamento, mas aí esbarra em algumas limitações técnicas e dificilmente aconteceria antes de 2027. Mas essa é uma solução que pode sim acontecer pensando nas próximas temporadas, reduzir um pouco ali a importância do motor elétrico na geração de energia do carro e aumentar, obviamente, de novo, a importância do motor a combustão. Isso não só resolveria, novamente, os problemas da classificação, mas poderia daí resolver problemas como a questão do super clipping, resolver problemas como a questão da diferença de velocidades na hora de ultrapassagem, pra gente não ter cenas como o que a gente viu entre o Berman e o Colapinto acontecendo de novo, e principalmente diminuir essa necessidade insana dos pilotos de recuperarem energia durante a volta. Claro que este último tópico pode ser resolvido com outras soluções, como a gente falou ali, mas essa solução mais drástica do que as outras de aumentar a parte a combustão, diminuindo um pouco ali da importância dos motores elétricos, que novamente só poderia entrar em vigor em próximas temporadas, 27, talvez ali 28, né, porque algumas equipes também já estão desenvolvendo os motores de 27, e isso poderia atrapalhar um pouco, por isso que se essa solução for adotada, a Fórmula 1 teria que anunciar o mais rápido possível, talvez se anunciar obviamente ali no dia 20, na última das reuniões, já poderia entrar em vigor logo, né, para 2027, de novo, esse ano é muito difícil, mas poderia ser uma solução muito complexa, é verdade, mas poderia sim ser uma solução para corrigir esses problemas principais que a gente vem tendo no regulamento de 2026. Mas aí tá, soluções que podem ser apresentadas nessas próximas reuniões da FIA para resolver os problemas do regulamento de 2026. Eu quero saber, como sempre, a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso que eu disse aqui no vídeo, se você concorda, se você discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então não esquece de deixar aí nos comentários. Eu quero fazer um aviso, na aba de comunidades agora do clube, eu estou pedindo a opinião de vocês, na verdade a ajuda de vocês para um vídeo que vai sair amanhã, em relação às pinturas da Fórmula 1. Então corre lá na aba de comunidades do clube para você mandar a sua sugestão de pintura da Fórmula 1 pro vídeo que vai sair amanhã, na terça-feira. Lembrando que também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.